Pode ser que o Lulinha estava recebendo dinheiro do careca do INSS, não do roubo do INSS, mas de dinheiro lavado com o esquema do PCC. As investigações nos Estados Unidos vão chegar a ninguém mais, ninguém menos que o filho do Lula envolvido com o PCC. Peço, inclusive, formal e nominalmente, que sejam impostas sanções Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e também ao ministro Gilmar Mendes, conforme noticiou corretamente o Metrópolis na coluna do Igor Gadelha, uma vez que as condutas desse ministro Gilmar Mendes são as principais responsáveis pelo desmonte e o acobertamento do combate à corrupção no Brasil. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Pai de cantor e de deputada, pastor é preso em operação da PF. É isso mesmo. A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira, durante a quinta fase da Operação Unha e Carne, o pastor Márcio Pôncio, que é empresário e figura conhecida nas redes sociais por ser patriarca da família Pôncio, que ganhou notoriedade nacional na internet. Ele é pai da deputada estadual Sara Pôncio e do cantor Saulo Pôncio. A família Pôncio nas redes sociais ficou conhecida pela ostentação de patrimônio e episódios de repercussão envolvendo integrantes do clã, especialmente Sara e Saulo Pôncio. Vaza briga entre Michele e Bolsonaro. Discussão foi ouvida por seguranças e policiais. É isso mesmo. O renomado jornalista Cláudio Dantas acaba de revelar que Bolsonaro mandou Michele desistir da candidatura ao Senado. Os dois tiveram uma discussão que foi ouvida por seguranças e policiais, e ele chegou a dizer a seguinte frase a Michele, abre aspas, você quer que eu fique mais 27 anos na prisão? Fecha aspas. Veja o vídeo. Bolsonaro, ele mandou a Michele Bolsonaro desistir da candidatura do Senado. Tá? Isso é um bastidor exclusivo, tiveram uma discussão. Essa discussão foi ouvida, inclusive, pelos seguranças lá, pelos policiais. Foi ouvida por muita gente ali na sala. Ele chegou a falar a frase, você quer que eu fique mais 27 anos preso? Então, assim, Michele já comunicou, só que o Valdemar não aceitou. Celina Leão e Damares também não aceitaram. Só que ela vai precisar tomar a decisão dela. Quer dizer, ela já comunicou, seguindo a orientação de Jair Bolsonaro. Então, assim, há uma percepção, inclusive, que se ela mantiver a candidatura ao Senado, aqui pelo Distrito Federal, ela será usada para baterem no Flávio. Empresa sancionada nos Estados Unidos por vínculo com o PCC recebeu 514 milhões da rede do careca do INSS. É isso mesmo. Tudo junto e misturado. Essa é a nítida impressão diante de mais uma bomba publicada pelo site Metrópolis. Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quarta-feira por suposto envolvimento com a facção criminosa Primeiro Comando da capital, recebeu 514 milhões de reais de uma firma suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Agora sim eu posso te dizer com a mais absoluta convicção que eu entendi tudo. Agora sim tudo faz sentido. No início eu pensava que essa obsessão do governo do PT, do Lula, da esquerda, do diretor da Polícia Federal em defender o PCC e o Comando Vermelho para que eles não fossem classificados como grupos terroristas, eu achei que é porque normalmente os traficantes é tudo eleitor do PT, é porque o tráfico no Brasil financia a esquerda, mas não é isso. É pior do que isso. É porque tem gente muito próxima ao Lula envolvido com o PCC e o Comando Vermelho, então o Lula está protegendo seus amigos. Vamos recapitular o que aconteceu. Primeiro vieram aqueles anúncios dos Estados Unidos no que eles estavam considerando classificar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. A reação do Lula foi essa aqui, ó. Hoje eu estou muito triste, governador.
Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas. O Lula, naquele cercadinho dele de assessores ali, com 50 pessoas, sai em defesa do Comando Vermelho do PCC. Mas por quê? Por que ele estaria fazendo isso? A gente viu algumas notícias aí, né? O vereador do PT lá em São Paulo, ligado à lavagem de dinheiro do PCC, e vários outros, né? Marcos Valério dizendo que o PT estava envolvido com o PCC e com o Comando Vermelho. O que não falta são diálogos cabulosos entre os dois. Mas por que essa obsessão? Eu ficava me perguntando. Pois eu entendi agora. Vamos lá. O Brasil, os Estados Unidos, solta essa aqui, ó. Estados Unidos dizem que PCC é maior grupo criminoso das Américas e anunciam sanções a 2 brasileiros. Então vamos lá. Eles anunciaram que soltaram agora, né, uma sanção a 2 brasileiros e 3 empresas. 3 empresas foram anunciadas, né? E aí saiu uma matéria, olha, veja quem são os brasileiros alvos da sanção dos Estados Unidos por ela com o PCC. Sanções têm como alvos 3 empresas e 2 cidadãos brasileiros. 3 empresas. Aí, essas empresas, curiosamente, tem uma delas que estava sendo usada pela rede de lavagem de dinheiro de um cara muito importante aqui no Brasil. Um nome que você conhece, eu garanto para você que você conhece. Quem conhece ele, viajou com ele várias vezes e recebe dinheiro dele, é o Lulinha. Pera aí que eu vou te mostrar aqui, ó. Aí o governo sai em defesa, né? Governo defende soberania do Brasil após sanções dos Estados Unidos contra supostos operadores do PCC. Não foi só o governo que saiu em defesa, não. Sabe quem mais saiu em defesa? Esse cidadão aqui. Olha o que o diretor... Eu quero que você preste atenção. Esse aqui é o diretor da Polícia Federal. Aquele cuja namorada estava recebendo dinheiro do Vorcaro. O diretor da Polícia Federal que trocou o delegado que está à frente da investigação do INSS. Esse delegado que está à frente da investigação do INSS é o delegado que estava investigando o careca do INSS. Por que o Andrei Rodrigues ia fazer todo esse alarde, né, para defender o careca do INSS? O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, negou que o Vitor Henrique de Oliveira Shimada e a Estela Stephanie Nunes Henrique tenham ligações com o primeiro comando da capital, ao contrário dessas alegações do governo americano. Então, o governo brasileiro evitando uma reação muito enérgica em público, mas dizendo que é preocupado com isso se espalhar para outros setores da economia e atingir. A preocupação do governo brasileiro, e aqui eu vou te mostrar, é essa aqui, ó. É esse aqui, ó. Dentre essas empresas que foram sancionadas pelo governo americano por serem usadas como lavagem de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, tá a empresa usada por esse cara aqui, ó. Esse cara que mandava uma mesadinha de R$300 mil pro filho do Lula. Firma sancionada nos Estados Unidos, recebeu 514 milhões da rede de lavagem do careca do INSS. Victory Trading recebeu 514 milhões da empresa que integrava a rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Pera aí, você está entendendo? Então, eu vou resumir. As investigações dos Estados Unidos e as primeiras sanções mostram que eles já estão indo em direção a uma pessoa que passava dinheiro pro Lulinha. O careca do INSS, que o Andrei Rodrigues tanto protegeu na CPMI do INSS, usava essa rede. A sanção vai chegar até esse cara. Pode ser, e aqui é uma especulação, pode ser que o Lulinha estava recebendo dinheiro do careca do INSS, não do roubo do INSS, mas de dinheiro lavado com o esquema do PCC. Vamos lembrar de uma coisa? O contador do Lulinha era o contador do INSS. Deixa eu ver se eu acho essa matéria aqui, ó. Contador do PCC, Lulinha. Vamos ver se aparece essa matéria. Cadê? Aqui, rapaz. Não é que eu achei, ó. Achei a matéria. Que coisa linda. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ô, desgrama. Vamos lá, aparece aí. Tá aqui, ó.
Entenda caso do contador de Lulinha que diz ter ganhado junto com a mulher 640 vezes na loteria. Então vamos lá. Ó. Caso foi revelado pelo Estadão na série Insegurança Pública, Conexões Políticas, e mostra a ligação investigada entre o contador do Lulinha, do filho do Lula, e o PCC. A defesa de Lulinha diz que investigações sobre o Muniz nunca o atingiram. Peraí. O contador do Lulinha era o contador do PCC e os dois estavam no mesmo endereço. E aí, de repente, me aparece esse cara aqui, ó. Ô, desgrama, vem cá, filho. Me aparece esse cara aqui envolvido no esquema de lavagem de dinheiro do PCC, da empresa que acabou de ser sancionada nos Estados Unidos pelo governo americano. Eles vão chegar, as investigações nos Estados Unidos vão chegar a ninguém mais, ninguém menos que o filho do Lula envolvido com o PCC. Cara, se já estava ruim, filho do Lula envolvido com o escândalo do INSS, imagine agora a possibilidade de encontrar vínculos do filho do Lula, o Lulinha, com o PCC. Você para pensar, gente, isso aqui é um absurdo, esse sim é um escândalo, não é? Mas INSS virou fichinha. O problema do Lulinha não é mais o INSS. Aí, bom, o Andrei Rodrigues trocou o delegado, a coordenação à frente da investigação do INSS e deixou só 11 oficiais da Polícia Federal trabalhando nesse caso para enrolar. Aí sai uma matéria ontem dizendo que a Polícia Federal mandou um recado para o Mendonça, que olha, as investigações do INSS só vão para depois das eleições. Só que enquanto a investigação aqui o Andrei Rodrigues possa bloquear e travar, ele não vai dar conta de travar as investigações e o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Já foi a primeira cavada. O que eles vão encontrar nesse buraco? Já estão chegando no careca do INSS. Careca do INSS pagava a mesadinha e pagou um bolão de 25 milhões pro Lulinha. Rapaz, eu quero ver na hora que aquela Roberta Luxinga começar a cantar. Porque na hora que mostrar que ela também está envolvida com o esquema do PCC, aí, meu amigo, rapaz, vai vir sanção demais para esse pessoal. Imagina sancionar, imagine o governo americano sancionando o filho do Lula por envolvimento com o PCC. Não adianta, Andrei Rodrigues. Na investigação de lá, você não vai conseguir travar. E do próprio governo Lula, a crescente corrupção no Brasil e tantos outros assuntos, todos de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal ou do governo federal. O mesmo governo federal cujo chefe vem provocando e xingando o presidente dos Estados Unidos, o secretário de Estado, o governo americano de um modo geral, antagonizando os Estados Unidos em todas as esferas internacionais, de todas as formas possíveis, com objetivos eleitoreiros, porque eles querem a tarifa. O Flávio, do outro lado, enviou carta ao Marco Rubio pedindo que as tarifas não fossem aplicadas, foi respondido pelo Marco Rubio, com a recomendação do Brasil, o Marco Rubio dizendo que o Brasil participasse da investigação do USTR sobre a seção 301, uma vez que as tarifas, diferentemente do que dizia a imprensa, não foram aplicadas ainda e que existe um processo em curso no qual o Brasil pode contestar. Aliás, ontem mesmo, o PT protocolou 2 ações contra o Flávio e o PL por conta dessa carta, sob o argumento de que ele estaria se submetendo ao governo dos Estados Unidos, respeitando a soberania nacional brasileira. Igual quando a gente combate traficantes, que a gente também desrespeita a soberania nacional. E ajudar o Brasil e não os Estados Unidos foi exatamente o que o Flávio Bolsonaro fez no dia 22 de junho, quando ele se inscreveu para participar da audiência pública, como recomendou Marco Rubio, como havia recomendado Marco Rubio, e pegou o governo Lula de calças curtas. Foi estratégico que ele tenha deixado, inclusive, para o último dia, para ver se o governo Lula, o governo federal, ia se inscrever. E a gente falou sobre isso no programa. O governo perdeu o prazo e não vai participar da audiência pública ao USTR, que Flávio e eu vamos participar. E quando eles foram confrontados com essa perda de prazo, o governo reagiu de 2 formas. Primeiro, o Itamaraty emitiu uma nota militante nos chamando de traidores da pátria, porque, obviamente, sentiram. Segundo, deram um migué vagabundo, dizendo que esse processo era reservado para a iniciativa privada e que eles tinham canais diretos com o USTR. Obviamente, a imprensa prostituída aceitou e repercutiu essa versão do governo de que era um espaço que o governo não deveria participar e tal. A imprensa reproduziu
sem questionamento, mesmo que nós aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente tenha apontado as inúmeras vezes que os governos se habilitaram para participar desses processos USR. A gente citou aqui o México, a Costa Rica, Tailândia, China, Ucrânia e por aí vai, né? E em algumas dessas vezes, esses países tiveram sucesso em convencer o USA a não aplicar as tarifas que estavam sendo analisadas. Pois bem, isso é o histórico. Eis que ontem o governo Lula voltou atrás na própria mentira, e é um governo que mente sem pudor, a gente sabe disso, né? Da mesma forma que os jornalistas, até porque os jornalistas cobrem essas mentiras sem pudor algum e fazem parte do mesmo esquema. E ontem o governo federal voltou atrás da própria posição e na data limite para o envio de comentários formais resolveu mudar de ideia e participar do processo que antes eles haviam dito que era reservado apenas para iniciativa privada. Pô, é muita cara de pau, cara. É muita cara de pau. E o que o governo Lula disse desse documento? Um monte de ladainha, que não tinha base nas regras de comércio internacional para imposição de tarifas, que as tarifas não podiam ser aplicadas apenas por discordância política. O ISR sequer cita essa razão. Que o Brasil tem um regime de anticorrupção abrangente e forte. Ele passa pano para o Supremo Tribunal Federal. E o que o Brasil propõe? Nada. E você deve se perguntar, então por que eles mudaram de ideia e decidiram de última hora enviar esses comentários por escrito? Ora, porque estava pegando mal. E essa foi a única forma deles tentarem dizer que não se omitiram no processo. E ao mesmo tempo, já que não responderam a nenhuma das preocupações dos Estados Unidos, pelo contrário, antagonizaram mais uma vez os Estados Unidos, esperam conseguir as tarifas que o Lula tanto quer que sejam aplicadas ao Brasil. Ontem, Flávio Bolsonaro também enviou seus comentários por escritos em um documento de 87 páginas, mais técnico, contestando de fato as tarifas e invocando uma autoridade que o USTR tem para suspensão das mesmas. Teve veículo de imprensa dizendo que o Flávio Bolsonaro pediu adiamento. Não pediu o adiamento, pediu a suspensão. A suspensão para a posterior reavaliação depois das eleições. Algo que o USTR pode fazer. O documento do Itamaraty tem 29 páginas. O do Flávio Bolsonaro tem 3 vezes isso. Nesse documento, o Flávio contestou cada um dos 6 pontos levantados e explicou que as tarifas beneficiariam os autores das condutas que os Estados Unidos têm condenado. É um documento muito técnico, muito bem escrito. Eu tive acesso ao documento. Aliás, todos têm acesso, os documentos já estão públicos. E eu acho que vocês saberão muito mais sobre eles ao longo dos próximos dias, porque a imprensa vai começar a noticiar. Não só o Flávio se habilitou, como eu também me habilitei a participar da audiência na condição de vítima das ações do governo brasileiro. E eu submeti os comentários por escrito. Estarei presente na audiência do dia 6, o Flávio vai participar no dia 7, eu no dia 6, e enviei os meus comentários mais longos por escritos. Nos meus comentários, que eu acho que devem ter umas 15 páginas, menor que o Flávio, o que eu digo é que as tarifas violam as próprias diretrizes da política externa dos Estados Unidos e empurram o Brasil para o colo da China, além de não punir os autores das condutas descritas pelas autoridades americanas. Então, diante disso, eu formalmente peço ao USTR que troquem as tarifas por sanções Magnitsky e de outras naturezas. Peço, inclusive, formal e nominalmente, que sejam impostas sanções Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e também ao ministro Gilmar Mendes, conforme noticiou corretamente o Metrópolis na coluna do Igor Gadelha, uma vez que as condutas desse ministro Gilmar Mendes são as principais responsáveis pelo desmonte e o acobertamento do combate à corrupção no Brasil, que é o ponto, se eu não me engano, número 2 citado pelo USTR. Então, tá aí a grande novidade.
que eu estou pedindo que seja proposto. E aí, eu digo a vocês, o Flávio é o Flávio, eu sou eu. Estou tentando explicar essa diferença, né? Que eu sou uma pessoa diferente do Flávio, a imprensa parece não querer entender. Eu quero saber quem aqui concorda. Abre uma enquete, por favor, produção. Quem acha que Gilmar Mendes merece sanções Magnitsky? Abre aqui, sim ou não? Abre, por favor, a enquete e me avisa quando estiver aberta. E é claro que o Flávio, como eu estava dizendo, não vai pedir especificamente sanções Magnitsky a nenhum indivíduo, nem mesmo ao Alexandre. E eu entendo que esse não seja o papel dele. Embora ele diga sim no documento dele que os Estados Unidos possam usar e dispõem de medidas mais efetivas, inclusive sanções para punir diretamente os autores das condutas. Ele não fala, ele diz que não está pedindo, que é o problema dos Estados Unidos que tem que decidir o que vão usar, o que não vão usar. Eu, como estou debaixo da jurisdição americana, posso pedir coisas que o Flávio não pode pedir. Eu já disse, o Flávio e eu somos aliados, mas não somos a mesma pessoa. Da mesma forma que um comentário meu no Paulo Figueiredo Show não pode ser atribuído a ele, o que eu peço ao governo americano também não pode ser atribuído ao Flávio. A gente está no mesmo time, mas nós não somos os mesmos jogadores. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!